Olá pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Primeiro A, primeiro B. Hoje eu vou fazer a correção das atividades que eu passei para vocês na semana passada. Tá? Então eu espero que vocês estejam com o caderno em mãos, com o texto em mãos, para a gente fazer essa correção. Então vamos lá. Primeira questão: quem são os filósofos pré-socráticos? Os filósofos pré-socráticos fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles desenvolveram suas teorias do século 7 ao 5 a.C. e recebem este nome, pois são os filósofos que antecederam Sócrates. Ok? Esse conteúdo eu já expliquei para vocês, eu só vou corrigir, tá? 2. Por que os filósofos pré-socráticos eram também chamados filósofos da physis ou filósofos da natureza? Esses pensadores buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo, focando principalmente nos aspectos da natureza. Por isso eram chamados filósofos da physis ou filósofos da natureza. Próxima questão. Qual foi a responsabilidade atribuída aos filósofos pré-socráticos? Ou seja, que responsabilidade eles tinham em relação à filosofia? Eles foram responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica, assim buscavam dar uma explicação racional para a origem de todas as coisas. Número 4. Caracterize cosmogonia e cosmologia. Qual que é a diferença desses dois conceitos? Cosmogonia, cosmo, universo, e gonos, gênese, nascimento. Cosmogonia dá sentido a tudo que existe através da ideia de nascimento a partir de uma relação sexual entre os deuses. E cosmologia, explicação do universo baseado no logos, argumentação lógica, razão. Os deuses deram lugar à natureza na compreensão sobre a origem das coisas. Muito bem, próxima questão. A filosofia nascida com esses primeiros filósofos deu origem a toda uma produção de conhecimento e de representação da realidade. Qual foi o resultado disso? Então, a filosofia nascida com esses primeiros filósofos deu origem à produção de conhecimento e de representação dessa realidade. Toda essa construção serviu como base para o desenvolvimento da cultura ocidental. Ok? Muito bem. 6. Aponte as características do pensamento de cada filósofo abaixo. Tales de Mileto. Então, vamos lá. Quem foi Tales de Mileto? Nascido na cidade de Mileto, região da Jônia, Tales de Mileto, 624 a 548 a.C., acreditava que a água era o principal elemento, ou seja, era a essência de todas as coisas. Tudo é água. Anaximandro, de Mileto, discípulo de Tales, nascido em Mileto, para Anaximandro, o princípio de tudo estava no elemento denominado operium, uma espécie de matéria infinita. Anaximenes, discípulo de Anaximandro, nascido em Mileto, em 588 a 524, para ele o princípio de todas as coisas estava no elemento ar. Próximo filósofo, Heráclito de Éfeso, considerado o pai da dialética. Heráclito nasceu em Éfeso e explorou a ideia do devir, fluidez das coisas. Para ele, o princípio de todas as coisas estava contido no elemento do fogo. Pitágoras de Samos, filósofo e matemático nascido na cidade de Samos, ele afirma que os números foram seus principais elementos de estudo e reflexão, do qual destaca o Teorema de Pitágoras. Ele foi responsável por chamar os amantes do conhecimento, aqueles que buscavam explicações racionais para a realidade, dando origem ao termo filosofia. Para ele, o universo é a harmonia dos contrários. Xenofanes, nascido em Colófon, Xenofanes é um dos fundadores da escola eleática, se opondo contra o misticismo da filosofia e o antropomorfismo. Enquanto eterno, o ente também é ilimitado, pois não possui começo a partir do qual pudesse ser nem fim, nem onde desapareça.
Parmênides, discípulo de Xenofanes. Parmênides nasceu em Eleia e ficou nos conceitos de aletheia e doxa, onde o primeiro significa a luz da verdade e o segundo é relativo à opinião. Para ele, o ser é e o não ser não é. Zenão de Eleia. Jamais, para Zenão, então, que nasceu em Eleia, ele é o defensor das ideias de seu mestre, né? Sobretudo acerca dos conceitos da dialética e paradoxo. O que se move sempre está no mesmo lugar agora, era o que ele dizia. Demócrito é o átomo, né? Durante muitos séculos, né? Ele foi uma abstração da filosofia e ele vai... Demócrito ele é discípulo de Leucipo e para ele o átomo, o indivisível, era o principal de todas as coisas, desenvolvendo assim então a teoria atômica. Para ele nada existe além de átomos e do vazio. Então é essa, tá, gente? É essa a correção das atividades, ok? Eu espero que todos tenham feito. E na próxima aula eu vou fazer também um vídeo explicando o próximo conteúdo, ok? Então, tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima aula.